isto é uma pergunta, não é? Que é essa, se Fernando Pessoa foi humorista. E eu sinto-me tentado a responder a essa pergunta como respondo à generalidade das perguntas que me fazem, que é, não sei. Na verdade, não sei. É provável. Fernando Pessoa foi tanta coisa que é possível que ele tenha sido humorista. Há várias... quer dizer, as pessoas que conviviam com ele notavam nele digamos, uma disposição irónica. Há várias histórias ou protagonizadas por ele ou contadas por ele, como aquelas que o Nicolau referiu. Há uma muito célebre sobre... em que ele se cruza na rua com o António Boto, e o António Boto vai de braço dado com um marinheiro, para o levar para casa, obviamente. E o Fernando Pessoa diz, António, hoje é Sexta-feira Santa. E o António Boto respondeu, marinheiro é peixe. Quer dizer, a gente não sabe exatamente, não é, se a história é apócrifa ou verdadeira, mas seja como for, é bem achada. Agora, eu acho que a gente pode intuir que há uma certa... Eu tenho 3 ou 4 coisas para dizer, depois se calhar, não sei se a gente depois... A gente se calhar intui que há uma certa inclinação humorística no Fernando Pessoa. Isso nota-se em vários aspectos, nota-se, por exemplo, que há... não chega aí atrás? Há alguns heterónimos menos conhecidos. Há um livro da Tinta da China que se chama Eu Sou uma Antologia, que quer dizer, faz a lista de uma série de heterónimos, são mais de 100, do Fernando Pessoa, alguns apenas em projeto, e os projetos que esses heterónimos teriam para escrever, e alguns desses heterónimos e alguns desses projetos nunca concretizados têm claramente qualquer coisa de humorístico. Há um certo gosto pelo paradoxo e pelo absurdo que a gente pode identificar como sendo uma característica, digamos, humorística, digamos assim. Um certo gosto, lá está, pela conciliação de opostos, por exemplo, no título do Banqueiro Anarquista, no título e no texto do Banqueiro Anarquista, há um texto dele chamado Um Grande Português, que é não só um texto humorístico, como é um texto humorístico de uma maneira especial, na medida em que aquilo que acontece nesse texto é uma espécie de burla, que é, digamos, acho eu, que simula aquilo que o olhar humorístico normalmente faz com as coisas. É um texto que conta a história de um homem a quem vão vender umas notas falsas de 100 mil reis. 100 escudos, não é? Era assim que se chamava, 100 escudos. Notas falsas de 100 escudos. Ele olha para as notas e acha que as notas são tão falsas que nem um cego enganam, e eles querem-lhe vender as notas de 100 escudos por 20 escudos cada uma, estão mal feitas, e ele diz, não, estas notas são demasiado falsas. Eu dou 10 escudos por cada uma. E eles vendem-lhe as notas de 100 escudos por 10 escudos cada uma. E ele tinha uma dívida, somente tem uma dívida para pagar a uns tipos. E ele vai ter com esses tipos a um bar, simula que está bêbado, e diz, olha, não é tarde, nem é cedo, vou pagar aquela dívida com 20 notas de 50. E puxa da carteira e tem as notas de 100. E os tipos olham um para o outro, como quem diz, ele está bêbado, vai-nos dar 20 notas de 100, não digas nada, vamos aceitar. E, portanto, são ladrões a enganar, é um bandido a enganar outros bandidos. É uma coisa que aquece sempre o coração, não é? E é isso que acontece. Portanto, ele dá-lhes 100... No princípio ele disse, essas notas não enganam nem um cego, mas pelos vistos enganam gananciosos, que é um tipo de cego muito especial. E, portanto, ele paga-lhes 100 notas falsas de 100 escudos, cuidando eles que ele está a pagar. Simulando que acha que está a pagar com 20 notas de 50, e pede já bêbado e tal, com aquela verborreia burocrática do bêbado, diz, mas quero um recibo! E arranja a maneira deles lhe passarem um recibo, com tudo muito bem dito, que ele pagou com 20 notas de 50, não sei o quê. Claro que no dia seguinte eles descobrem que as notas são falsas, a tentar fazer um pagamento, chamam a polícia, e ele diz, não, eu tenho aqui o recibo, que diz que eu devo notas de 50, isso são notas de 100, pá. Vocês, certamente... Nem eu estava tão bêbado que não percebia que notas de 100 eram de 50, nem vocês são tão bandidos que percebessem que eu estava a dar notas de 100 e não assinalassem o facto. E, portanto, essa agilidade mental que nós reconhecemos aos burlões é, acho eu, a mesma
que nós reconhecemos no raciocínio humorístico. O raciocínio humorístico opera quase sempre uma burla sobre as pessoas. As pessoas que andaram lá a chafurdar na arca de Pessoa descobriram com alguma surpresa que o poeta transcreveu, com o seu próprio punho, escreveu anedotas. Há duas lá, pelo menos, duas anedotas. Uma delas eu copiei para este livro e eu queria só lê-la, é rápido, não vos incomodo muito. Diz assim, portanto, não esqueçam que isto é Fernando Pessoa a escrever. Temos ouvido muitas histórias tristes a respeito de crianças, mas nenhuma tão dolorosa como a que aconteceu ao grande filantropo inglês Never Was, amigo dedicado dos pequeninos. Passeava ele uma vez à noitinha numa estrada quando viu ao pé de uma árvore uma criança agachada, parecendo escondida ou querendo esconder-se. Avançou para ela. Quem és tu? Perguntou. Como te chamas, pequenino? José, respondeu a criança que parecia atrapalhada. Tens pai, Josézinho? Não, senhora. E mãe? Também não. Então com quem vives? Com uma tia minha. O filantropo adivinhou a história. Uma tia má. E a tua tia trata-te bem? Às vezes. Bate-te? Às vezes. Ah, fugiste-lhe? Não, senhor. Então o que fazes aqui? Estou cagando. Reparem que eu não quero explicar porque é que isto tem graça. Mas vale a pena constatar que quando nós estamos a rir-nos da figura de parvo que o filantropo fez, estamos a rir-nos também da figura de parvo que nós fizemos. Porque nós acreditámos em tudo o que naquela cena era ambíguo e tanto podia ser uma criança órfã, coitadinha, cuja tia é má e ela está a esconder-se, como podia ser um ranhoso qualquer que está cagando. Nós, tal como o filantropo, escolhemos acreditar na primeira hipótese para a qual aqueles factos apontam e não para a segunda. E, portanto, essa capacidade de ludibriar as pessoas, levando-as a acreditar que estamos a falar de uma coisa quando, na verdade, estamos a falar de outra, acho eu que está subjacente à generalidade do raciocínio, dos raciocínios humorísticos. E, portanto, eu acho que é possível identificar esse gosto no Fernando Pessoa. Ou seja, tal como na história do grande português, é esse gosto de suprimir uma lógica, substituir uma lógica por uma outra lógica, substituir a lógica convencional por uma outra lógica. E há ainda, e é isso eu queria fazer com isto a ponte para o ponto seguinte, há um texto do Fernando Pessoa, não sei se conhecem, que se chama O Marinheiro, chama-se Drama Estático. São duas ou três personagens femininas, e aquilo chama-se, é um drama estático. E há um texto do Álvaro de Campos que se chama A Fernando Pessoa, depois de ler o seu drama estático, O Marinheiro, em Orfeu. Depois de 12 minutos do seu drama O Marinheiro, em que os mais ágeis e astutos se sentem com sono e brutos, e de sentido nem cheiro, diz uma das veladoras com langorosa magia: de eterno e belo há apenas o sonho, porque estamos nós falando ainda. Ora, isso mesmo é que eu ia perguntar a essas senhoras. E, portanto, esta parte interessa-me bastante, porque isto é Fernando Pessoa a fazer pouco de Fernando Pessoa, por interposto Fernando Pessoa. Portanto, é Álvaro de Campos a fazer pouco do Fernando Pessoa. Essa distância entre eu e eu próprio interessa-me muito, porque me parece que está na base daquilo que eu acho que é aquilo que a gente costuma chamar o sentido do humor. E, portanto, a minha hipótese é a de que, sim, Fernando Pessoa foi humorista e que ou foi um certo tipo de humorista, ou foi, em parte, um humorista, e que essa característica sobressai, por exemplo, na obra dele, sobressai muito claramente no que a gente costuma chamar a heteronímia. Aquele jogo, essa é a minha proposta hoje, é defender que a heteronímia é não só um jogo, mas é um jogo humorístico. Antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre um texto muito pequenino do Freud. Freud pronunciou-se sobre humor em dois momentos diferentes da sua obra. O primeiro, num livro chamado
está traduzido em português, acho que em português do Brasil, com o título O Xiste e as suas relações com o inconsciente. Em que ele, enfim, formula uma determinada teoria sobre o humor. Mas mais tarde, ele escreve um texto bastante curto, são umas 5 páginas apenas, em que ele muda ligeiramente aquilo que parece pensar sobre o humor. O que o Freud diz é o seguinte, é que ele fala em atitude humorística, ou seja, aquilo que a gente chama sentido do humor é, na verdade, uma atitude, um procedimento mental que nos leva a entender as coisas de uma forma que não é a convencional. Ele diz o seguinte, o ego, na verdade, o que acontece quando essa atitude humorística está posta em prática, o que acontece é que o ego recusa ser perturbado pelas provocações da realidade, não pode ser afetado pelos traumas do mundo exterior. Em que consiste a atitude humorística, diz ele? E é possível concluir que o que ele diz é que essa atitude humorística consiste em ser eu e ser outro ao mesmo tempo. Ser eu e ser outro. Essa ideia de desmultiplicar o eu em vários parece-me que está presente naquilo que o Freud diz que é a tal atitude humorística. Ele não diz, evidentemente, ser eu e ser outro. Ele diz que o que acontece é que uma parte de mim, uma parte do ego, que se chama superego, age com o ego. Na verdade, é mais ou menos ser eu e ser outro. E o que ele diz que acontece, então, é que ele dá um exemplo de uma piada, que é um condenado vai os carcereiros vão buscá-lo à cela para ele ser executado no cadafalso, numa segunda-feira. E como vão buscá-lo numa segunda-feira, ele diz, olha, sim senhor, a semana começa bem. O que o Freud diz é que uma pessoa que vai ser executada a uma segunda-feira e tem a capacidade de dizer, olha, boa, a semana começa bem, está a ter um determinado tipo de atitude. Essa atitude, diz ele quase textualmente, significa que o superego está a dizer ao ego, de uma forma paternal, está a dizer-lhe o seguinte, estou quase a citar textualmente o que o Freud diz. Olha, estás a ver, isto é o mundo, que parece tão assustador, mas, na verdade, não passa de uma brincadeira de crianças, com a qual é possível fazer uma piada. E, portanto, é isso que ele diz, que está em causa, quando uma pessoa diz a semana começa bem. É isso que está em causa. É uma espécie de proteção paternal que um outro eu exerce sobre mim. Ricardo, posso só perguntar uma questão? Eu agradeço a interrupção porque já não sabia o que é que havia de dizer. Não, é a saber se isso que está a dizer, do ego e do superego, pode-se confundir com o facto de, por exemplo, o Ricardo e os humoristas comporem várias personagens. Não é a mesma coisa, pois não? Não, talvez não seja. Eu acho que é mais parecido com os heterónimos, lá está. Eu acho que é mais parecido com o exercício que ele curiosamente também atribui a uma atitude mental, não é? O que ele diz na célebre Carta ao Casais Monteiro, na segunda parte da carta, ele diz que se trata de uma despersonalização instintiva. Ou seja, o que ele faz. Essa despersonalização significa ele, basicamente, deixar de ser ele para passar a ser outro. Essa operação de se observar a si mesmo como se fosse um outro funciona, acho eu, como um tipo de proteção. Pelo menos é assim que funciona do ponto de vista humorístico, acho eu. É assim que funciona naquela anedota. A semana começa bem, é uma observação feita por uma pessoa que não é exatamente aquela que vai morrer. É uma que está 2 passos atrás, a observar a que vai morrer e a fazer uma piada com a morte dessa. E, portanto, na Carta ao Casais Monteiro, na primeira, ele diz, em que ele explica a gênese dos heterónimos, ele diz, desde criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Depois abre parênteses e diz, não sei bem entendido se realmente não existiram ou se sou eu que não existo. Nestas coisas, como em todas, não devemos ser dogmáticos. Esta tendência, diz ele, para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este, mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. E assim arranjei e propaguei vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de 30 anos de distância, ouço, sinto e vejo. E depois reforça, repito, ouço, sinto e vejo. Ou seja, este mundo
alternativo que ele cria, ele ouve, o sente e vê. E é nesse ponto que eu acho que é parecido o exercício que ele faz da heteronímia, parecido com o exercício que o Freud diz que está na base da chamada atitude humorística, no sentido em que, em ambas, há uma desmultiplicação da pessoa que o faz, do eu, há uma espécie de recusa em reconhecer que a realidade que existe é mais importante ou até mais real do que a realidade que ele inventa. Aquela ideia dele dizer, não, eu sinto-os, eu vejo-os, ouço-os e sinto-os. Eles não são menos reais do que o mundo real. Isso parece-me um procedimento, também é curioso, acho eu, a referência à infância, desde pequeno, diz ele, porque, de facto, quer na base deste esforço da heteronímia, quer na base da atitude humorística, está uma compulsão infantil. O Freud também diz isso. O Freud diz que a pessoa que se comporta de acordo com essa atitude humorística está a comportar-se como uma criança, ao mesmo tempo está a comportar-se como uma criança e como um adulto que toma conta de uma criança. E essa ideia, acho eu que é muito fácil aderir que o raciocínio das crianças também partilha deste modo de entender as coisas, em que a realidade inventada por nós não é menos importante nem menos real do que a realidade que existe. Quando uma criança diz, eu agora sou um morcego, ela é um morcego. E isso é uma operação muito importante, porque quando uma criança diz, eu agora sou um morcego, ela recusa a dar ao mundo a última palavra, ou seja, o mundo ela define-se primeiro e ao mundo a seguir. O que um adulto faz é definir o mundo primeiro e ele a seguir. Não é? Posso Sim, interromper? força, claro. Numa descrição que a Ofélia faz, Ofélia, a amada de Fernando Pessoa, diz ela, o Fernando era um pouco confuso, principalmente quando se apresentava como Álvaro de Campos. Dizia-me então, hoje não fui eu que vim, foi o meu amigo Álvaro de Campos. Portava-se nessas alturas de uma maneira totalmente diferente, destrambelhado, dizendo coisas sem nexo, e um dia, quando chegou ao pé de mim, disse-me, trago uma incumbência, minha senhora, é de deitar a fisionomia abjeta desse Fernando Pessoa de cabeça para baixo num balde cheio de água. E eu respondia, detesto esse Álvaro de Campos, só gosto de Fernando Pessoa. Respondia ele, não sei porquê, olha que ele gosta muito de ti. Enfim, não devia ser fácil lidar com um namorado destes, não é? Mas, em princípio, recebia mais do que uma prenda no dia dos namorados. Tem essa vantagem. E, portanto, notem que no cerne desta compulsão para considerar que o mundo inventado não é menos real do que o mundo real, e também na ideia de que eu sou eu e sou outro que consegue desmultiplicar-se, consegue olhar para mim, há um certo fingimento. Um certo fingimento a que a criança, a que o poeta, a que o humorista adere, recusando que seja um fingimento, que esse fingimento seja um fingimento. E era a propósito disso mesmo, e do Álvaro de Campos, e disto de que estivemos a falar. Ainda bem que fez essa parte, Nicolau, porque veio mesmo a calhar. Era assim que eu queria terminar, antes de passarmos a conversar, se vocês tivessem interesse nisso. Eu queria mostrar aqui um poema. É possível que o conheçam, porque ele é bastante conhecido. É um poema pelo qual eu tenho uma obsessão. É um poema do Álvaro de Campos que se chama Soneto Já Antigo. Deixa-me ver se eu consigo... aquilo passou para ali. Eu vou ver aqui. Ok, cá está. Soneto Já Antigo. Não cabe ali todo, mas eu acho que consigo. Cá está. Soneto Já Antigo. Olha, Daisy. Toda a gente consegue ler? Se calhar não, eu vou ler. Chama-se Soneto Já Antigo. Olha, Daisy, quando eu morrer, tu hás de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito. Contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas, que morri. Mesmo eu, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily, que acreditava que eu seria grande. Raios partam a vida e quem lá ande. Eu queria dizer 2 ou 3 coisas sobre este poema. A primeira é que o título sempre me intrigou. As 3 palavras do título me intrigam.
Porquê soneto, porquê já e porquê antigo? Porquê soneto? Porquê chamar soneto a um soneto? Esse é um primeiro ponto. Quem é que chama soneto a um soneto? Para quê chamar soneto a um soneto? E depois a questão de lhe chamar já antigo. Há uma diferença entre ser um soneto antigo e um soneto já antigo. Já antigo é uma construção quase daquelas construções encantadoras da língua portuguesa que nenhum estrangeiro compreende. Porque já antigo é o contrário uma coisa da outra. Soneto é já antigo. Não por acaso, eu fui à procura de ver se o Richard Zenith tinha traduzido este soneto, porque este soneto é uma dor de cabeça para traduzir para inglês. E eu fui ver que título é que ele tinha escolhido. E o título em inglês é o primeiro verso do poema, não é o título. Experimentem pensar como é que se traduz para inglês soneto já antigo. Literalmente não dá, não é? Sonnet already ancient não funciona. É impossível. E, portanto, percebo que ele o tenha feito. É curioso também constatar que, reparem, já agora vamos por partes, então. Soneto já antigo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há duas ou três coisas que saltam à vista imediatamente neste soneto, que é o facto de ele estar a fingir que não é um soneto. Acho eu. Eu acho que é por isso, provavelmente, que o poeta tem necessidade de indicar no título que isto é um soneto. É porque o soneto está a fingir que não é um soneto. Isso nota-se na primeira palavra do soneto, que é olha, Daisy. É um recado, é uma espécie de recado que está a fingir que é um soneto. Há mais duas ou três indicações de que ele está a fingir que não é um soneto, que é a primeira rima, o primeiro verso acaba em asde. E o quarto acaba em irasde. É assim que ele rima. Ele rima asde com irasde. É um poeta que está a escrever um soneto com rima, fingindo que se está borrifando para a rima. Olha, tu has de ir dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de... O facto de ele se lembrar de se rimar asde com irás de uma forma tão nonchalante também me parece indicar que o soneto está a fingir que não é um soneto. O facto do soneto acabar também com raios partam a vida e quem lá ande, não é o tipo de coisa respeitável que a gente costuma encontrar nos sonetos. Eu trouxe um outro soneto, exatamente sobre o que a gente pode argumentar que é sobre o mesmo tema. Já volto a este, está bem? Que ainda há mais coisas para dizer. Ora bem. Chama-se When I Have Fears That I May Cease to Be. É um soneto do Keats, cujo título é When I Have Fears That I May Cease to Be. Ou seja, quando eu tenho receio de que possa cessar de existir. Que é uma perífrase que o Fernando Pessoa, de uma forma muito menos literária, diz, olha, quando eu morrer... Este diz, When I have fears that I may cease to be. E ele tem mais ou menos as mesmas preocupações, mas ditas de um modo muito mais grandioso do que o Pessoa. Ou, na verdade, não são exatamente as mesmas preocupações, são diferentes, mas são parecidas. Ou seja, ele também está preocupado com quando morrer. E o que ele está preocupado é que provavelmente vai deixar a obra inacabada, porque vai morrer antes de conseguir fazer com que todas as ideias que tem na cabeça sejam passadas ao papel. Vai morrer vai deixar de contemplar a beleza, quer a beleza natural, quer a beleza de moças, que consegue ser superior às vezes à beleza natural, e vai deixar de amar, provavelmente não vai ter a fama a que aspira, nem o amor que deseja. E é assim que este poema termina, o poema do Keats termina com ele a dizer, e eu ponho-me a pensar nisto, à beira numa falésia, acho que é assim que ele diz, até a ideia de fama e a ideia de amor se afundarem e se transformarem em nada. Bastante diferente, então, era aquilo que eu estava a dizer, bastante diferente é a abordagem do Pessoa. Porque, lá está, a abordagem do Pessoa não faz da vida uma coisa maravilhosa que ele tem medo, que ele tem pena de perder. Parece-me que ele tem pena de perder, mas a vida não é uma coisa maravilhosa. Reparem, o que ele diz é o seguinte. Portanto, olha, Daisy, quando eu morrer, tu has de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Ou seja, primeira preocupação dele, ele quer que os amigos dele lá de Londres quer enganá-los, no fundo. Ele quer enganá-los. Ele quer que a Daisy os engane.
E ele não lhe diz, eu quero que tu digas que sentes a grande dor da minha morte. Não, ele pede-lhe um logro maior do que esse. Ele diz, eu quero que tu digas que escondes a grande dor da minha morte. É muito mais difícil para uma pessoa que não sente a grande dor da minha morte esconder que sente a grande dor da morte dele. Uma coisa é dizer, olha, eu sei que tu não sentes, ele diz, embora não o sintas, mas diz que sentes. Ele não diz isso, ele diz, eu sei que tu não sentes, mas diz que escondes. Que sentes. Ou seja, é uma espécie de bolo de bolacha de logro. Não é? E depois reparem, portanto, ele quer enganar... É o tipo de poema que... Uma das obsessões que eu tenho com isto é, que tipo de preocupação é esta? Que tipo de missão é esta que se entrega a uma pessoa? Que tipo de missão é esta? Olha, quando eu morrer, diz aos meus amigos aí de Londres, enfim, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte, irás de Londres para York, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito. Portanto, ela enganou ele. Ele quer enganar os amigos aí de Londres, servindo-se para isso de uma aldrabona. Eu não sei se isto é bem pensado, ou seja, eu quero enganar pessoas, quem é que eu vou escolher para isto? Uma aldrabona. Parece bem pensado. Por outro lado, também parece o último recurso do desespero, não é? Ou seja, confiar uma tarefa a uma pessoa que claramente não é de confiança. Ainda por cima uma tarefa que, pelos vistos, é importante para ele e que ele não pode verificar, porque já não estará cá. Portanto, irás de Londres para York, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito. Contar aquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes. E agora, porquê que eu não consigo? Eu queria passar isto para baixo. De lado. Deixa lá ver. A seta de lado? É de lado. A seta de lado. Naquela de lado, talvez, só que eu não... onde é que está o meu... Onde é que está o rato? Está ali. Portanto, que me deu tantas horas tão felizes... Não passa? Está. Embora não o saibas, eu gostava que a gente reparasse na perfeita simetria entre este embora não o saibas e o embora não o sintas, de cima. Porque o embora não o sintas, de cima, é uma agressão dela para ele. Eu quero que tu digas aos meus amigos aí de Londres que, embora não o sintas, tu escondes a grande dor da minha morte. E agora ele diz, aquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas. Embora não o saibas, é uma agressão para ela. Sugere, e reforça a ideia de que o Álvaro de Campos teria uma orientação sexual alternativa, sugere que o Álvaro de Campos a enganou. Ela não sabe, ele escondeu-lhe uma coisa, embora não o saibas, que morri. Mesmo ele, que eu tanto julguei amar, reparem que ele não diz eu tanto amei, ele diz eu tanto julguei amar, o que significa que ele se enganou a si próprio. Ele julgou amar, mas na verdade não amava, pelos vistos. Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Portanto, o próprio rapazito, que ele tanto julgou amar, o facto de ele nada se importar também parece indicar que o rapazito o enganou a ele. Nada se importará. Depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily, que acreditava que eu seria grande. E aqui a gente percebe que a Cecily também estava enganada. Acreditava que ele seria grande e ele claramente não... A gente percebe pelo tom, pela amargura, que ele não foi grande. E, portanto, trata-se de... Acreditava que eu seria grande e termina então dizendo raios partam a vida e quem lá ande. Eu gosto desta ideia de raios partam a vida e quem lá ande. Significa que dá a sensação que ele não está na vida, que a vida é um sítio mal frequentado e que ele não pertence. O lugar onde o poeta, onde a voz que fala está, é difícil de definir. Londres é um aí em Londres, portanto, ele não está em Londres. Raios partam a vida e quem lá ande, portanto, ele também parece não estar na vida. Ele está num sítio qualquer, a olhar. Parece estar num... Ou seja, parece já não estar na vida. E é nesse sentido que o soneto já antigo é interessante. Porque a sensação que dá é que ele... o título parece ter sido posto depois do poema ter sido escrito, bastante depois, não é? Parece que ele está a arrumar uns papéis e de repente diz, olha, está aqui um soneto já antigo. Aquele já dá uma nota de desapontamento. Epá, eu já estou desapontado com a vida há tanto tempo. Eu já disse há tanto tempo, raios partam a vida e quem lá ande. Este já é antigo, esta minha sensação de que já não estou na vida e estou desencantado com isto tudo. Portanto, resumindo, um homem que quer enganar os seus amigos de Londres através de uma mulher que o enganou,
Ele enganou a ela com um pobre rapazito. Há uma senhora chamada Cecily que se enganou sobre ele. E o próprio poema está a fingir que não é um soneto. Ou seja, o poema parece estar a fazer aquilo que num poema do poeta, do Fernando Pessoa Ortónimo, aquele poema muito conhecido chamado Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Aqui parece que demos um passo em frente. E é o próprio poema que é um fingidor. E, portanto, o poema é um logro e fala de um logro que um tipo quer impor através de uma pessoa que impõe logros, etc, etc. Para compor ainda, para terminar, a pessoa que o assina, que é um tipo chamado Álvaro de Campos, é, na verdade, um logro. Porque se trata, de facto, de um outro tipo chamado Fernando Pessoa. E eu acho que, a partir da quarta ou quinta camada de logros, a gente percebe que este poema é uma piada. Quer dizer que há, provavelmente, é uma espécie de grande mestre de fantoches, que tem outros fantoches a manobrar outros fantoches e por aí fora. E o primeiro de todos é este tipo chamado Fernando Pessoa, que está a manobrar um tipo chamado Álvaro de Campos, a escrever uma coisa, a dizer que vai manobrar uma senhora chamada Daisy, que vai manobrar os amigos de Londres, etc, etc. Ora, acho eu que há qualquer coisa de humorístico nisso, nessa estrutura, parece-me. E também há qualquer coisa de humorístico, se bem percebo isto, há qualquer coisa de humorístico na ideia, que é tão diferente da ideia, que é meramente trágica, a ideia do Keats. Esta ideia a vida é uma aldrabice. Eu estava a tentar exercer uma das minhas aldrabices sobre amigos que ficam cá, mas, na verdade, nem para isso há razão. Quer dizer, há uma espécie de desencanto, até com o próprio desencanto. Ou seja, aquela ideia de que o próprio poema está a fingir que não é um poema. Parece-me que o poema pode ser resumido, do ponto de vista do conteúdo, na frase: olha, Daisy, raios partam a vida e quem lá ande. E do ponto de vista da forma, em olha, Petrarca, raios partam os sonetos e quem os escreve. E é isto.